Bom, nesse primeiro momento aqui eu comecei alguns rascunhos, estava escolhendo uma cor azul. Veja que eu estou usando um brush de textura. Ele é melhor para desenhar, ele lembra muito um brush de Photoshop mesmo. E eu vou fazendo, usando esse brush, vou experimentando ali um rascunho. Um rascunho bem rápido, né? Um RAF, é a primeira fase do desenho. Ele está todo acelerado, mas aí eu vou explicando para vocês o que está acontecendo em cada momento. Então eu estou desenhando o óculos, desenhando o chapéu, o cabelo dele, queria fazer tipo uma caveira hipster. Depois eu passei ele para uma subcamada ali. Minha ideia inicial era fazer tudo na mesma camada, trabalhando nas subcamadas, mas depois eu preferi trabalhar em camadas separadas, controlando a opacidade, muito perto do que se faz em Photoshop. Então aqui eu trabalhei um pouco do tie-down, eu separei. É muito comum eu fazer direto a arte final a partir do rascunho. Eu já vou fazendo nesse modo freehand, que é uma técnica, eu estou fazendo duas aqui, tem essa mão livre e outra vetorial de um desenho mais simples. Aqui é mais próximo do que se faz com um desenho a nanquim mesmo, um desenho em quadrinho, um pouco mais detalhado do que normalmente se faz na maioria das animações. Então eu passei por um tie-down, que aí eu corrijo várias coisas de design, de anatomia, aproximo um pouco mais o acabamento da versão final, para não ficar tão distante, para não ter que resolver tudo na hora da pincelada final. Então fui resolvendo os dentes ali, a volumetria do óculos, vendo um pouquinho como é que ficaria ali as coisas dos dentes, né? Vocês estão vendo que eu estou apertando ali os botões, né? Sempre está aparecendo o L-button que é o toque, né? Como se fosse o clique do left, esquerdo. Criei uma nova camada para a arte final, ainda usando o brush, só que agora é um brush de vetor, Solid Vector. E aí eu fiz uns testes ali de espessura, ver como é que eu queria, fui fazendo. Uma coisa que eu utilizo para estabilizar um pouco o traço, eu não uso o smooth do próprio Toon. Eu uso uma ferramenta chamada Lazy Nezumi, é um plugin que facilita muito a estabilização de traço. E eu gosto dele que ele parece uma pincelada, ele lembra muito o trabalho de nanquim em papel mesmo. Você está usando um pincel ou uma bico de pena. Então eu vou fazendo, ele favorece essa finalização de traço. Faço todo o contorno, vou definindo melhor, aqui eu vou trabalhando um pouco. Usando o Ctrl Shift dá para dar uma girada, né, na tela, então você vai dando esse acabamento no desenho. Todo esse modo que eu estou utilizando é muito próximo do que o pessoal faz em Full Animation. É normal esse tipo de cleanup quando você trabalha em Full. No caso da animação, você também fica flipando entre um desenho e outro. Flipando não é inverter o desenho, é passar entre o desenho anterior e o próximo, entre frames diferentes manualmente, que aí você consegue ver qualquer tremida, qualquer diferença de tamanho do desenho. Como esse exercício da gente aqui é mais uma para exercitar um pouco as ferramentas de Toon, então eu não preciso fazer essa flipagem, esse detalhamento do que se faz normalmente na animação full. Eu fui trabalhando, depois inseri algumas sombras usando o baldinho ali. Por último, eu fui dando uns retoques para ter uma variação de espessura um pouco mais orgânica. Tudo à mão livre, tudo no controle da pressão na mão mesmo. Então, às vezes aperto mais, solto mais, até uso um pouquinho da regulagem de espessura, mas o objetivo é conseguir variação de espessura, sombras em alguns pontos ali. Geralmente as externas eu gosto de deixar um pouco mais grossas, as internas eu deixo mais finas, então eu consigo uma variaçãozinha de espessura que torna o desenho mais interessante. Então o objetivo desse exercício é mais para vocês conhecerem mesmo as ferramentas, dominarem e brincarem um pouco com isso. Depois do desenho todo em linha finalizado, vou aplicando ali, eu fiz Vocês viram que eu passei para uma camada color, uma subcamada, e dentro dela eu faço uma vetorização como se fosse preencher o desenho ali. É só para utilizar, ver que eu estou usando a linha reta mesmo, já entra nas ferramentas de vetorização. E vou fechando algumas formas ali para facilitar na hora que eu for utilizar o baldinho para pintar. A cor que eu estou usando é uma cor qualquer, eu criei uma nova instância de cor ali, um azul mesmo por enquanto, que é só para me separar ali, só para fazer o flat, né, que a gente chama, a cor chapada.
para poder utilizar o baldinho. Então fiz ali, depois eu vou abrindo ali os buracos usando a borracha mesmo. Aí depois eu parti para utilizar direto o brush mesmo. Com o brush vetorial, fiz os contornos e aí pinta com o baldinho dentro. Veja que ele sempre fica por trás da linha porque ele está na subcamada color. E as linhas estão na subcamada line. Todas elas nessa camada cleanup freehand. E aí eu mudei o nome das cores, cada instância, como eu falei, eu coloquei o nome a que ela se refere, e não a cor em si, porque eu mudei a cor depois. Então a cor de osso, a cor do cabelo, primeiro as cores locais, fiz alguns retoques ali de algumas coisas que estavam fora do encaixe. Abrindo ali alguns que faltavam, cobri. Depois eu fui duplicando, né, selecionando as cores, apertando mais. Eu posso duplicar as cores, criar uma nova instância dela e a partir dela eu dava uma escurecida para fazer a sombra. Então você vê ali a sombra do osso, a sombra do cabelo. Outra coisa que eu usei ali dentro, você vê que eu estou usando essa ferramenta ali, parece um Pac-Manzinho ali dentro do baldinho, que ele permite você criar uma linha invisível. Vamos dar uma pausa aqui um pouquinho na demonstração para apresentar a ferramenta Baldinho e o funcionamento, algumas variações que ela tem que são bem interessantes para a gente conhecer. Então, deixa eu desenhar aqui primeiro uma linha fechada, uma forma fechada e uma forma ligeiramente aberta, um espacinho aberto, para vocês verem uma coisa interessante dessa ferramenta aqui no Toon Boom. O Baldinho, por padrão, ele vai pintar qualquer área que esteja fechada. Só que quando ela está aberta, ela tem alguma abertura, ela não vai pintar, ela não vai reconhecer que tem uma forma que deveria ser fechada ali. Exceto que você mude aqui no Tool Properties para que ele feche esses gaps automaticamente. Só que se ele for muito grande como esse aqui, ele aqui ainda está além do que ele alcança. O máximo dele é 10, ele não está reconhecendo aqui. Então eu posso fechar um pouquinho mais e ver se ele já passa a reconhecer. Pronto. Aqui com o Large Gaps, ele permite que mesmo com esse espacinho aqui, eu consiga pintar uma forma que está aberta. Uma outra coisa que eu estou utilizando aqui é o da linha invisível que eu estou chamando, com essa ferramenta Stroke, que está aqui dentro da aba de baldinho. Então com ela você vai conseguir fazer um contorno, ele avisa que essa linha é invisível, e que só vai estar visível quando você apertar K. Então você vai desenhar aqui, de novo aqui ele está mostrando, mas quando você aperta K, você consegue ver essa linha, inclusive editar, deletar pontos, sem nenhum problema. E com ela desenhada, permite que eu tenha uma forma sem a necessidade de ter de fato uma linha visível ali. Então, aí com ela eu posso usar o baldinho com um tom mais escuro para fazer sombras, por exemplo. Só que se eu tiver com o Close Gaps aberto, com a opção muito alta, ele nos cantos aqui ele vai criar um triângulo, ele vai fechar a forma antes do que deveria. Então você deve diminuir o Close Gap, até no Close Gap, se não tiver nenhum espaço para diminuir. Ou Small, você dá uma experimentada ali e vê o que melhor vai atender para esse preenchimento, para que ele não vaze e também para que ele não deixe de preencher nem crie triângulos. Então com isso você consegue fazer e depois pode editar, como eu mostrei mais uma vez. E aí você tem essa opção aqui, você aperta K. Para finalizar, você pode levar esse preenchimento para a camada Color, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl V aqui de novo, porque ele fica separado entre linha e contorno. E essa coisa é muito importante para várias ferramentas do Harmony, que a gente vai ver mais para frente, como Auto Patch e outras coisas que são necessárias para fazer o rigging do personagem. Então, só para vocês entenderem como é que utiliza o baldinho com mais detalhes. E aí fui criando outras subcamadas, ó, de novo aí, a linha invisível, apertei K, aparece. Depois troquei a cor. Por último, cabelo. De novo, linha invisível. E aí preenchi ali com o baldinho. Tinha um restinho ali que eu tive que apagar. Eram uns retoques que eu tinha feito, estava atrapalhando. Depois um brilho no cabelo, mesma coisa. Dupliquei a camada e dei um cabelo luz. E aí fiz uma variaçãozinha ali, uns retoques de brilho no cabelo. Ok. No óculos também, um pouco das luzes e sombras dele.
Comecei a colocar uns brilhos ali. Não deu muito certo a primeira vez, aí tentei colocar de novo. Coloquei inicialmente branco, depois eu retoquei a cor. Depois a parte de sombra. Pronto. Depois uns pequenos ajustes, demonstração ali da separação de subcamadas. Bom, e é isso.